Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães e você está no canal e dá dicas de leitura, tá? Literatura e religião, religião e filosofia, história das religiões, etc. Tá bom? Esse óculos está dando reflexo, né? Eu fico impressionado esse óculos, fica brilhando. Então eu vou tirar esse óculos, tá bom? Tudo bem. Então nós estamos estudando filosofia e já falei em outros vídeos sobre o Santo Agostinho, tá? Então, Confissões é básico você começar. Antes de você mexer com a Cidade de Deus, que é muito mais complexo, tá? Muitos assuntos. Então, estamos aqui no Confissões, tem um outro tratado da patrística, ou seja, tem a coleção da patrística e tem a edição de bolso, que é a verdadeira religião, tá? Da religião do Santo Agostinho, tá? Então você lê Confissões, tranquilo? Trindade, a questão, né? Das doutrinas, já fala das doutrinas do donatismo, arianismo, o gnosticismo, tá? O maniqueísmo, vai falar no Confissões. Aqui ele vai explicar mais detalhadamente, porque o assunto é da religião e vai defender então o cristianismo. Por que o cristianismo é especial com relação a essas doutrinas, essas seitas, essas heresias, esses cismas, né? Então tem esses vários, por exemplo, o donatismo é uma forma de cisma, tá? Ele é uma heresia interna da religião. Então é diferente, por exemplo, das heresias de trindade, né? O modalismo, o sabelianismo, o arianismo, tá? Que são, e aí você está colocando a questão do dogma, no caso a trindade, né? A triunidade. Mas o donatismo é diferente. O donatismo é dentro da igreja, tipo uma Pio X, né? Tipo é dentro da igreja, tá? Então a cisma é dentro da igreja. Você mantém a doutrina da igreja, mas você tem algumas coisas ali, por exemplo, a questão do papal, a fiabilidade, né? O donatismo é a questão do sacramento, porque fala assim, aquele que não é perfeito não pode ministrar os sacramentos. Então, os sacramentos dependem de quem está ministrando. Então, se o padre, o sacerdote não for santo, o sacramento não vale. Então, o Santo Agostinho fala, não, isso aí, o poder, né, que ativa o sacramento, por dizer assim, né, não sei se a palavra é certa, ela é de Cristo, né? Então é Cristo que está no sacramento, não é o padre, o sacerdote que vai ter um poder mágico, né? Não é isso, tá? Porque os donatistas era uma verdadeira cisão dentro da igreja, tá? Tinha então a igreja paralela, né? Você tinha a igreja papal, a igreja de Roma, e você tinha os donatistas, que os donatistas não aceitavam aqueles sacerdotes que de algum momento tinham traído a fé, né, por questão de perseguição e tal, voltavam para a fé católica, mas eles não eram mais aceitos, tá? Então, donatismo, isso aí. Os gnósticos, o exemplo aqui que o Santo Agostinho vai abordar, aqueles dois lá, o marciano, né, o marcião, né, marcião, que é aquele que divide o Deus em dois deuses, Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento, tá? Deus da Bíblia hebraica, Deus da Bíblia cristã, e a questão das duas almas, tá? Tem essas questões do gnosticismo aí que vai detalhar aqui, e também a questão do maniqueísmo do bem e mal. Então o bem e o mal são duas substâncias opostas e complementares que jamais uma destruirá a outra. Esse é o maniqueísmo que vem do zoroastrismo, tá? Esse é o máximo do zoroastrismo. Então não há um dia que o bem vence o mal vence o bem. Aí o Santo Agostinho fala na questão do livre-arbítrio, existe o bem e o mal é a ausência de bem. Tá? E aí, quando você usa o seu livre-arbítrio para coisas celestes, né? O homem espiritual se eleva sobre o homem carnal, então você realiza o bem. Se você se afasta do bem, se você dá mais ouvidos ao eu carnal, né? Você está ajudando o mal no sentido de que o mal é a ausência do bem, não é que seja uma outra força contrária. Tá? Então a questão toda é o livre-arbítrio. Tá? A questão do livre-arbítrio você tem a possibilidade de fazer um benefício e um malefício, tá? Mas é uma questão, o que tem substância é o bem. Tá? Então, essas questões. O São Tomás de Aquino, não vou resumir o livro todo, tá? A gente pode até fazer um vídeo específico sobre o livro, que é só mais dicas de leitura, tá? Que eu estou lendo atualmente. Lendo tudo ao mesmo tempo, tá? Vou lendo tudo ao mesmo tempo, pegando assuntos, temas. O São Tomás de Aquino, aqui nisso a Suma Teológica, tá? Eu tenho que ler a Catena Áurea, está na minha lista desde o ano passado, tá? Principalmente do Evangelho de São João. Catena Áurea está na minha lista aí, estou enrolando, né? Mas não li a Suma Teológica, então vou lendo trechos, tá? Vendo na internet, uma coisa. E aqui o início de um trecho sobre as bem-aventuranças ou a felicidade, o livro da felicidade. O que te traz felicidade? Bem-aventurança. É o poder, é a riqueza, é a beleza, tá bom? É a proeminência, a soberania. Tá? Então vai levantar várias questões filosóficas e morais sobre o que traz o que traz a bem-aventurança. Né? E a bem-aventurança está em você se aproximar do divino. Tá? Então aí tem toda a questão da jornada espiritual, em que você vai superar esses desejos vãos, né? As vaidades,
Ah, você tem poder e ser feliz? Não. Ah, você é rico e é feliz? Não. Você é muito belo, ah, você é um popstar e é feliz? Não. Então, o que é a bem-aventurança? Então, ele vai desenvolver o que é o sistema, o que é conceitos, né? Porque o Santo Tomás de Aquino trabalha muito com conceitos, tá? Ele é muito conceitual, muito cabeça, né? O cara é muito cabeça, um dos doutores da igreja, por muita cara. Então ele vai detalhando, né, os conceitos, o que é o conceito de livre-arbítrio, o que é a bem-aventurança, que a bem-aventurança é algo em si, é algo que nos transmite alguma coisa, é um reflexo divino, tá? Então, primeiramente, vai trabalhar esses conceitos, a gente tem livre-arbítrio também, tá? E a possibilidade que a gente tem de alcançar a felicidade. É possível a gente alcançar a felicidade, né? Igual a questão da graça, né? É possível você alcançar a graça pelos seus méritos? Ou a graça é um dom gratuito, né? Então a bem-aventurança... Agora, no caso da bem-aventurança, que eu entendi, tá? Posso estar errado. O que eu entendi é uma questão mais, né, de resposta também. Então não é sinergético, né? Que você fala assim, né? Tem um sinergismo. Porque você tem a gratuidade da graça, tem a gratuidade da bem-aventurança, mas você também tem que agir com boas obras para você alcançar a bem-aventurança, tá? Então, é tanto uma gratuidade divina, como também é uma ação, né? É uma questão das obras, tá? Então, essa questão da fé e obra, graça e obras, né? Então, sempre tá essa tensão na Bíblia, você vê lá Tiago, né? São Tiago e São Paulo, né? Essa questão, pela justo virá pela a fé justifica, mas você não faz nada? Não, você faz as boas obras, mas as boas obras não vão te salvar, né? O que vai te salvar é a graça, e a graça é refletida pelas boas obras. Quem tem a graça, quem tem a fé, responde com boas obras, tá? Essas questões interessantes que estão também na questão da reforma, né? Um pré-reforma, é o Herásio de Roterdã, vai fazer traduções da Bíblia, né? Traduções que serão lidas pelo Lutero, né? Martinho Lutero, ou Martin Luther, e o Elogio da Loucura aqui é uma paródia lá daqueles textos da Bíblia, Elogio da Sabedoria, né? Que você encontra ali em Provérbios, você encontra em Eclesiástico, né? Ou Sirácita, você encontra no Sabedoria de Salomão, né? Então esses livros, né, o Sabedoria e o Sirácida, o Eclesiástico, são considerados deuterocanônicos ou apócrifos, né? Pelo próprio Lutero. Mas aqui a questão da elogio da loucura, a loucura que está falando, e ele vai usar a loucura aqui para realmente atacar as instituições religiosas, principalmente o catolicismo, tá? O Herásio de Roterdã era católico, morreu católico, ele não aderiu à reforma, mas ele fala assim, precisa de uma reforma interna na igreja, tá? Então, igual o São Francisco de Assis, tá? São pessoas dentro da igreja que acham, na época, que tinha algumas coisas que pegava pesado. Realmente, né, a questão da indulgência, tá? A questão da venda de relíquias, né? Então tinha umas coisas assim que era meio escândalo, tá? Então muita coisa do protestantismo tem razão, tá? Nem vou entrar na questão do sacramento, que eu vou fazer um vídeo sobre o sacramento então. Mas os reformadores lá, Calvino, Luther, não, Martin Luther, né, etc., Lutero, tinha algumas questões realmente que era da época, que é a venda de indulgência, a questão da venda de relíquias, de coisas santas. Então, tem uma crítica aqui que procede e é muito irônico, tá? É muito satírico. É um pré-Voltaire também. O pessoal fala assim, isso aí ele inspirou os reformadores e inspirou Voltaire, só que o Voltaire já é mais iluminismo, ateísmo, né? O humanismo. O Erasmo seria um proto-humanismo, tá? Então ele não é nem ateu e nem reformista. Ele apenas apontava na igreja, ainda mais na questão eclesiástica, na questão litúrgica, né, no uso que a igreja fazia do poder, né, e isso é a crítica que o São Francisco de Assis fazia, tá? Então, e o mais legal aqui no Erasmo é a forma como ele escreve e também o fato de que ele conhece a Bíblia porque ele traduziu, tá? Então tem a versão dele, que ele fez antes do Lutero, que eu falei, né? Então foi um dos grandes que inspirar a tradução da Bíblia, e aí no século XVI começaram a tradução da Bíblia. Então uma das coisas que os reformadores ressaltam é isso, que a Bíblia não era distribuída. Tá? Mas, obviamente, a imprensa só foi existir nessa época, século XV, XVI, né? E aí que começou a divulgar a Bíblia. Então essa ideia de que a igreja escondia a Bíblia e que foram os protestantes que liberaram a Bíblia, é mais ou menos, tá? É mais ou menos, não é bem assim não. Então a grande arauto da reforma é falar, nós distribuímos a Bíblia. Tá? Todo mundo interpreta agora, aí deu isso aí, 40 mil denominações, tá? Se todo mundo vai interpretar a Bíblia da cabeça dele, então, como a pessoa fala na internet, eu entendi isso aqui, aí você vai ver o cara não leu tudo, né? Então, por isso que o Erasmo ainda achava que tinha como reformar a igreja por dentro, tá? Então ele achava meio radical a reforma do Lutero, imagina o Calvino, etc, tá? Então isso aí. E por falar em reforma, então tem um da reforma que é o luterano, tá? O Kierkegaard. Só um momentinho. Tá, o Kierkegaard já no século XIX,
tá? Então é pós-Hegel, e vai reagir ao Hegel, né? Aí depois do Schopenhauer, e aí antes do Nietzsche, tá? Então, ou seja, é um século XIX muito turbulento, que lá na América já tinha o grande despertar, né? Já tinha os milenaristas, então, mesma época aí, lá na Dinamarca, o Søren Kierkegaard estava debatendo o luterano e a questão da igreja, tá? A questão do salto de fé, a questão da angústia, o que é angústia, a questão da escolha. Por isso que ele é considerado um pré-existencialista, existencialista cristão. Não sei se ele concordava com isso, se os músicos deixaram gravar, né? Pernilongo aqui é brincadeira. Aí, ele fazia muita crítica, tá? Ele fazia muita crítica à igreja luterana, assim como Erasmo de Roterdã fazia crítica à igreja católica. Tá bom? Então, nenhum dos dois deixou de ser cristão, tá? Nem o Erasmo deixou de ser cristão e nem o Kierkegaard deixou de ser cristão. Só que eles criticavam a estrutura, instituição, igreja. Só que hoje nós sabemos, né, que também o termo desigrejado é complicado, né? Eu sou um desigrejado. Mas como assim desigrejado? Porque se você não é da igreja, não é do corpo de Cristo, como é que você vai ser salvo? Tá? Não estou falando de denominação, não. Não estou falando que denominação salva, não. Estou falando de questão de... Se você quer dizer que você é desigrejado de alguma denominação, tá beleza. Mas você é desigrejado da igreja, você não faz parte da igreja, na igreja é o corpo de Cristo, tá? A igreja não se resume a denominação, tá? Não é luterano, não é metodista, não é anglicana, não é pentecostal, etc. Tá? Não é católica, não é ortodoxa, etc. Tá? Quando a gente fala igreja, é a igreja noiva do Cordeiro, né? Então, e aí ele vai explicar a questão do salto de fé, a questão da fé de Abraão, tá? Desespero humano é outra obra interessante desse tema aí, tá? Então, angústia e desespero humano são obras interessantíssimas para abordar a questão da fé, tá? E a questão da liberdade, porque Kierkegaard é existencialismo, e para o existencialismo interessa muito a questão da liberdade. É uma discussão que tem com os calvinistas, né? Aí a questão dos arminianos, com os calvinistas, né? Os molinistas, né? Ou seja, a que nível você concilia a soberania divina com a liberdade humana. Então você tem Deus soberano e concede o livre-arbítrio, tá? Que mais? Nos próximos vídeos eu vou falar de algum desses livros, né? Possivelmente Santo Agostinho. E claro, nós temos que fazer e continuar nossas leituras de sermões do Padre Vieira, tá? Barroco, Salvador, Bahia e Portugal. E falando aqui da Epifania, tá? O famoso Sermão da Epifania, tá? Tá aqui. Nós temos que terminar de ler para comentar semana que vem o sermão da Epifania do Padre Vieira. Tá? O Padre Vieira, que é o Barroco, e ele vai discutir a questão das perseguições contra os jesuítas, né? Porque os jesuítas ajudavam os índios, né? Os povos originários aqui, queriam pregar, né? Fazer catequese, mas os bandeirantes, né? A igreja na época queria que esses índios ficassem na mão dos bandeirantes, bravadores, para servir como mão de obra. Tá? Então, inclusive, recentemente a igreja pediu perdão aí, né? O Papa pediu perdão para a questão da escravidão. Então, realmente, a igreja deixou, né, os índios na mão aí dos desbravadores, enquanto que os jesuítas tinham a questão mais de magistério, a questão mais de educação, né? Os jesuítas sempre investiram em educação, né? Boas faculdades, os jesuítas. Então, desde o Inácio, né, de Loyola, que é quem fundou os jesuítas, né? Então, ele vai mostrar a importância disso aqui no Brasil, né? O trabalho dos jesuítas. E que na época os jesuítas foram perseguidos, né? Nessa época aí do Pombal, depois, né, no século seguinte, né? Século XVIII, o Pombal tirou os jesuítas, né, daqui da colônia. Tá bom? Então fica as dicas aí, ó. Boa leitura, né? Um trabalho aqui para mais um mês de leitura de filosofia e religião, ok? Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.